Olá, pessoal. Eu sou Daniela Abreu e esse é o podcast Relatos Assustadores, uma parceria dos podcasts Relatos do Além e Assustadoramente. E vamos para os relatos de hoje. O Bar Mal Assombrado. Olá, é um prazer contar um pouco das histórias que aconteceram durante o tempo em que eu era dona de um bar, localizado numa das áreas mais antigas daqui, que datam da época da fundação da cidade. Fica bem no centro e o bar foi construído depois da demolição de uma antiga casa que tinha no local. Logo quando ficou pronto a construção e a decoração do bar, eu estava sozinha num sábado esperando uma garçonete para fazer uma entrevista de emprego. Sentada no balcão, usando o laptop, eu estava de costas para um salão comprido bem na entrada da porta. Foi a minha primeira experiência com o sobrenatural naquele lugar. Ouvi passos atrás de mim, claros e altos como se alguém tivesse andando de sapatos leves lá dentro. Mas as portas estavam fechadas e trancadas e só tinha uma entrada, e eu estava bem em frente a ela. Chequei as câmeras, mas só aparecia eu olhando para os lados e para trás. Com o passar do tempo, todos os funcionários tinham histórias para contar, desde aparições, vultos, barulhos estranhos quando o bar estava vazio e com o som desligado. A história mais conhecida foi de 2 funcionários que não se conheciam porque eles trabalharam em épocas diferentes lá e ambos viram uma senhora baixinha de cabelos brancos e coque andando no corredor do mezanino, no 2º andar. Certa vez eu estava em um domingo à noite no salão do bar trabalhando no laptop sozinha e comecei a ouvir portas batendo e cadeiras arrastando. Chequei tudo, mas não havia motivos para que isso pudesse ser qualquer coisa lógica. Mas a vez mais horripilante foi quando estávamos finalizando a noite, com os clientes já pagando para ir embora e nós esperando para fechar o bar. Estávamos eu, 2 funcionários e 2 clientes conversando numa roda aberta e, de repente, caiu um copo de vidro no meio da roda. Espatifou no chão. Todos olhamos para cima, no mezanino, mas não havia ninguém. Fui recolher os cacos assim que o copo caiu e eles ainda estavam gelados. Na hora, pensei que poderia ser alguém que jogou o copo ou deixou cair e se escondeu depois. Mas não. Checamos na câmera e não havia ninguém naquele lugar ou perto no momento. Pelo vídeo, o copo apareceu no meio do ar. Não aparece ele em cima de nenhum local próximo à beirada. Só dava para vê-lo no vídeo quando estava já no meio do trajeto. And now a message from McAfee. Your package couldn't be delivered. You owe thousands in unpaid tolls! You want a free gift? If texts like these sound familiar, McAfee can help. McAfee automatically identifies text and email scams as well as AI-generated audio to help you stay safe. If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. A faxineira do IML. Meus pais eram técnicos em necropsia e trabalharam por anos no IML da minha cidade, que ficava localizado na frente do cemitério municipal. Quando ocorria um óbito de causa violenta, não importava a hora, meu pai tinha que ir até o cemitério, abrir o poço do IML, receber o corpo, deixar na sala de necropsia e fechar, para respeitar o tempo técnico, para então realizar o procedimento de necropsia. Meu pai me contava muitas histórias de coisas que não tinham explicação que aconteciam naquele local. Eu vou compartilhar uma delas com vocês. Existia uma senhora que trabalhava na limpeza do IML. Ela era responsável pela esterilização do local após os procedimentos. Muito caprichosa e dedicada na função, ela sempre terminava o trabalho antes do tempo, deixava tudo impecável. E quando terminava o serviço, pegava uma dessas vassouras de palha e ia varrer as calçadas do cemitério. Meu pai, um dia vendo aquilo, perguntou o motivo dela fazer aquele serviço. Afinal, não fazia parte das obrigações dela. E ela, com um sorriso no rosto, respondeu que o cemitério um dia seria a casa de todos e que quando chegasse a vez dela, ela queria a casa limpa para morar eternamente.
Passaram alguns meses dessa conversa e a rotina seguia. Ela fazia o trabalho no posto do IML e, em seguida, ia varrer o cemitério. Infelizmente, algo trágico aconteceu. Em um dia nublado, essa senhora teve um infarto fulminante e morreu em sua casa. Foi um dia triste. Ela era muito querida por todos nós, mas finalmente ela foi para sua morada eterna. A empresa responsável pela limpeza do IML era terceirizada, e logo na sequência colocaram outra mulher para fazer o trabalho. Porém, ela tinha medo, tinha nojo de limpar o local, e acabava que o serviço não ficava tão bem feito como anteriormente, e nunca mais ninguém varreu as calçadas do cemitério. Um dia, meu pai havia terminado uma necropsia e estava aguardando a funerária vir e retirar o cadáver do poço do IML. Sentado junto com ele estava o coveiro e começaram a conversar sobre a senhora que trabalhava antes ali. Meu pai comentou que sentia falta da alegria dela porque, mesmo sendo um lugar considerado macabro para trabalhar, ela trabalhava com alegria e amor. Subitamente, quando ele terminou essa frase, ambos ouviram barulho de água enchendo baldes e coisas batendo na sala onde ficavam guardados os materiais de limpeza. O coveiro perguntou se meu pai também estava ouvindo aquela barulheira toda, e ele disse que sim, e pensou que poderia ser a outra moça da limpeza. O coveiro não se convenceu e resolveu verificar. Minutos depois, ele voltou correndo, pálido, suando frio, tremendo e gritando por meu pai. Meu pai, assustado, foi a seu encontro. O coveiro não conseguia falar, apenas pediu para o meu pai olhar a sala do material de limpeza. Quando meu pai entrou na sala, estava tudo organizado, tudo no local. Não tinha água em balde nenhum e o barulho havia desaparecido. A sala estava como se nada tivesse passado por ali. Baldes no lugar, as vassouras penduradas, a vassoura de palha atrás da porta erguida, tudo no seu devido lugar. Quando os dois estavam voltando para a porta da frente, para esperar a funerária, escutaram, lá longe, o barulho da vassoura de palha varrendo as calçadas do cemitério. O coveiro estremeceu. Meu pai disse que sentiu um frio na barriga, mas segurou o coveiro e disse: Não vamos atrapalhar. Deixe ela varrer sua morada eterna. Nenhum dos dois falou mais sobre o ocorrido, mas o coveiro conta até hoje que próximas datas comemorativas, como Dia de Finados, Páscoa, Natal, ele escuta o barulho de vassouras nos corredores do cemitério. Relato enviado por Fernanda Marcondes. Anjos ou aliens? When did making plans get this complicated? It's time to streamline with WhatsApp, the secure messaging app that brings the whole group together. Use polls to settle dinner plans. Send event invites and pin messages so no one forgets Mom's 60th. And never miss a meme or milestone. All protected with end-to-end encryption. It's time for WhatsApp. Message privately with everyone. Learn more at whatsapp.com. Me chamo César e escrevo de Porto Alegre. Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu não vou nomear as pessoas nem dizer onde aconteceu, pois envolve mais gente, e não pedir autorização para falar sobre. Mas muitos irão se dar conta do local no desenrolar da história. Essa experiência até hoje me faz pensar sobre o que aconteceu. Uma das minhas formações é Direito, e quando ainda estava na faculdade, sempre que havia julgamentos, eu tentava participar. Pois bem, tenho uma tia que é delegada aposentada, e uma vez ela comandou a investigação de um crime brutal aqui no estado. O crime foi o seguinte: um rapaz tirou a vida da esposa, do filho e logo em seguida tentou tirar a própria vida, mas sem sucesso. Toda a investigação e processos demoraram horrores para finalizar e no fim marcaram a audiência que nesse ato seria um júri popular. Todo o processo transcorrido, foi marcado o júri e minha tia foi intimada a depor. Mas nessa época, ela não exercia mais o ofício de delegada naquela comarca, o que não a isentou de ser convocada a se deslocar para a cidade onde aconteceria o julgamento. Com isso tudo, ela me convidou para ir com ela.
Vi ali uma oportunidade e perguntei se poderia convidar alguém para nos acompanhar, pois afinal de contas a cidade não era tão perto e isso exigiria que saíssemos cedo e dormíssemos na cidade de destino. E ela gentilmente concordou. Chegou o dia da viagem, era eu, minha tia e um casal de amigos. Pegamos a estrada no final da tarde, quase noite, e íamos conversando sobre o caso, e ao mesmo tempo tendo uma aula da minha tia, que, modéstia à parte, é um poço de inteligência. Tempo passando, noite caindo, pegamos o caminho da serra, até que ao longe vimos que os carros estavam parando. Era só o que faltava, um acidente. Mas tranquilo, estávamos adiantados, pois a ideia era dirigir até a cidade, dormir em um hotel, pois o julgamento estava marcado para iniciar na parte da manhã. Mas os carros não andavam, já havia mais de hora que estávamos no mesmo lugar. Com o tédio vem também a fome, o que nos fez lembrar que a mais ou menos 3 quilômetros à frente tinha um posto de gasolina com conveniência. Como alguns carros já haviam andado pelo acostamento, decidimos fazer o mesmo e ir pelo acostamento até o posto. Chegando lá, vimos que muitos carros tiveram a mesma ideia que nós, e isso já fazia umas 3 horas de trânsito bloqueado. Bom, aí começamos a pensar o que poderia fazer, pois estávamos presos ali. Nesse momento é que começa a ficar estranho. Vimos que pelo acostamento chegaram 2 carros, grandes, tipo aquelas Page. Mas a marca não era daqui, e isso é que eu gosto de carro. Neles havia um símbolo com um par de asas. Eu olhei bem os 2 carros. Eles eram pretos, rodas grandes que pareciam novas, com faroletes abaixo do farol e na parte de cima do teto também, que cruzava de uma ponta à outra. Desses carros saíram 2 homens, bem vestidos e com cara de ricos, e muito simpáticos. Puxamos conversa e começamos a lamentar o tempo perdido, pois já era tarde, e pelo nosso cronograma era para estarmos no hotel já nos preparando para dormir. Nesse momento, chegou um rapaz de bicicleta no posto, dizendo que o acidente havia sido com um caminhão que estava transportando óleo que ficou derramado sobre a pista, e a previsão de limpeza e liberação se daria somente no próximo dia. Não poderíamos esperar tanto tempo assim. Não era apenas depor, mas sim fazer justiça com o depoimento da minha tia. Os rapazes, que eram 4, 2 em cada carro, se aproximaram e disseram que havia um caminho que poderíamos fazer para sair à frente do acidente. O meu colega perguntou o motivo de ninguém estar indo por esse caminho. E aqui eu explico. Todos nós conhecemos esse caminho, mas ele é extremamente perigoso, pois há muitas pedras, o que pode rasgar o pneu, além de ter uma parte bem íngreme e muitos carros não conseguem nem subir. Sabíamos da ocorrência de muitos acidentes por esse atalho, que nada mais é que uma estrada que vai até o topo da serra e depois desce cortando a plantação de fumo da região. Eles disseram que não era para temer, pois um carro iria na frente e o outro iria atrás. Bom, decidimos ir então. Saímos pela parte de trás do posto por uma estradinha bem apertada. Quando saímos, muitas pessoas ficaram olhando para o nosso carro e conversando, talvez nos achando um pouco loucos. Quando entramos na estrada de chão batido, o carro que estava atrás ligou o farolete. E era muito forte, mas muito forte mesmo, tanto que poderíamos desligar o farol do nosso carro que não iria fazer diferença alguma. Passamos pela subida íngreme, sem dificuldade. Passamos por cima de grama, terreno com barro, córrego, era quase um rally. A ansiedade passou quando começamos a descer a serra e ver do outro lado uma fila enorme de carros também. Passamos por meio de plantações e finalmente estava chegando na rodovia. Foi aí que eles desligaram os faroletes e passaram na frente. Deram uma buzinada e foram embora, ambos na dianteira. Nesse momento já estávamos na única estrada auxiliar, ou seja, tinha asfalto, mas ainda não era a principal, mas era a única. Quando acessamos a rodovia, tivemos a ideia de buzinar para agradecer o favor, mas como um passe de mágica ao descuido, os carros simplesmente sumiram da nossa frente. Não havia para onde ir, pois a estrada era apenas uma e de ambos os lados havia plantação. Não tinha como fugir ou se esconder. Ficamos formando em nossa mente um montão de possibilidades do que poderia ter acontecido, mas
Nenhuma era suficiente para explicar o que havíamos passado. Quando acessamos a rodovia, todos os carros da mão contrária estavam parados e logo à frente a PRF estava tentando tirar aquele concreto que separa as vias para fazer um ponto de retorno. Foi aí que eles nos pararam e disseram: "Que coragem de vocês, hein? Nenhum carro se aventurou em seguir vocês?" "Não, senhor", respondeu minha tia. "E o que motivou vocês virem sozinhos por essa estrada?" perguntou o policial. "Sozinhos? Como assim? Não estávamos sozinhos. Havia mais 2 carros conosco, um à frente e outro atrás", a minha tia respondeu. Aí o policial insistiu em dizer que não, pois de longe deu para avistar apenas a luz do nosso farol descendo a serra. Insistimos que havia mais 2 carros conosco. Nisso, o policial disse que havia filmado. E de fato estava lá. Apenas o nosso carro descendo a serra. Apenas um par de farol. E agora fica o questionamento. Quem eram aqueles rapazes naquelas caminhonetes? Eram anjos? Eram aliens? Nunca saberemos. A massage chair might seem a bit extravagant, especially these days. 8 different settings, adjustable intensity, plus it's heated, and it just feels so good. Yes, a massage chair might seem a bit extravagant, but when it can come with a car, suddenly it seems quite practical. The all-new 2025 Volkswagen Tiguan, packed with premium features like available massaging front seats, it only feels extravagant. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado. Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Era um fantasma. Olá, Daniela e ouvintes. Meu nome é Maria e esse relato aconteceu no ano de 1992. Morava com a minha família em uma pequena cidade. Um tempo depois, meus pais compraram uma casa na cidade vizinha. Depois da compra da nova casa, meus pais ficavam mais tempo lá, enquanto eu e minha irmã ficávamos na antiga casa, pois precisávamos concluir nossos estudos. A cidade é muito pequena e tranquila, portanto não tinha perigo de 2 moças dormirem sozinhas numa casa que ficava quase no centro da cidade, com vizinhos ao redor. Tudo estava indo muito bem, mas em um dia como outro qualquer, nos preparamos para dormir. Fechamos a casa e fomos para o quarto. Eu dormia com a minha irmã, 2 camas de solteiro que ficavam de frente para a porta. Nessa noite, deixamos a porta do quarto aberta e dava para ver a sala. Não estava muito escuro devido às luzes dos postes da rua. Eu estava muito acordada quando vi um homem loiro, de olhos claros, aparecer na porta. Infelizmente, ele não ficou parado lá. Ele veio se aproximando bem devagar e vinha ao meu encontro. Eu não sabia o que fazer. Nessa altura, o medo já tinha tomado conta de mim. Pensei que se tratava de um invasor, que provavelmente sabia que estávamos sozinhas em casa. Minha irmã estava virada para a parede e por isso não via nada do que estava acontecendo. Quando ele se aproximou um pouco mais, cerca de 60 centímetros da minha cama, eu finalmente consegui gritar. Minha irmã acordou e ficou em pé quase que instantaneamente. Nessa adrenalina de gritar e ver minha irmã saltar da cama de uma forma quase que sobrenatural, eu consegui ver um homem saindo pela porta do quarto e indo para a sala. Contei para ela o que tinha visto, e lá se foi a minha irmã atrás do homem. Nem sei de onde ela tirou coragem para isso. Na verdade, eu acho que ela nem tinha acordado direito. Eu fui atrás porque eu estava com medo de ficar trancada no quarto. Acendemos as luzes conforme nos aproximávamos dos interruptores dos cômodos. Checamos tudo. A casa era pequena, não tinha espaço nem para uma criança se esconder direito. E não tinha nada. As portas e janelas devidamente trancadas pelo lado de dentro. E foi assim que me dei conta de que havia tido uma experiência sobrenatural.
Depois disso, tive outras experiências, mas confesso que não dou tanta importância para isso. Eu costumo ignorar. Minha família não conversa muito sobre esse tipo de assunto, mas eu já ouvi uma outra irmã falando que já viu algo sobrenatural, mas eu não fui atrás para saber os detalhes. Acredito que seja um dom de família, já que uma tia-avó materna era chamada de feiticeira pelos antigos, por também ter dons como visões, premonições e benzia pessoas. This episode is brought to you by State Farm. Checking off the boxes on your to-do list is a great feeling. And when it comes to checking off coverage, a State Farm agent can help you choose an option that's right for you. Whether you prefer talking in person, on the phone, or using the award-winning app, it's nice knowing you have help finding coverage that best fits your needs. Like a good neighbor, State Farm is there. O sopro. Certa manhã, quando eu tinha por volta de 18 anos, atualmente tenho 23, durante o café da manhã, a minha mãe comentou sobre o falecimento de um conhecido dela. Não dei muita importância a essa informação, pois eu não conhecia a pessoa, e o dia seguiu tranquilamente. No decorrer desse dia, comecei a ter uma sensação estranha. Parecia que eu estava sendo observado. Olhava para os lados e para trás e não tinha ninguém. Nesse mesmo dia, à noite, fui à cozinha que ficava no fundo do quintal da nossa casa. A sensação de não estar sozinho permanecia, mas eu ignorei, pensando que poderia não ser nada demais, apenas uma impressão. Chegando lá, peguei um pote de biscoito que estava no armário e fiz um lanche. Quando terminei de comer, eu fui guardar o alimento no armário. No exato momento em que eu fazia isso, eu senti um sopro forte, bem no meu ouvido esquerdo. Me arrepiei inteiro. Não tinha ninguém comigo ali. Não era o vento, pois as janelas estavam fechadas. Foi muito estranho e assustador. O intrigante é que a primeira coisa que me veio à cabeça foi o falecimento da pessoa que minha mãe havia noticiado pela manhã. Como falei, a notícia não me deixou impressionado. Eu não conhecia a pessoa. E tinha até me esquecido disso. Mas de alguma forma, aquele sopro no ouvido trouxe à tona essa lembrança. Relato enviado pelo Fernando de Várzea do Poço, Bahia. E esse foi o primeiro episódio do podcast Relatos Assustadores. Se você gostou e quer ouvir o seu relato contado aqui, envie a sua história para o e-mail podcastrelatosAssustadores@gmail.com. Conheça e siga o meu podcast, o Assustadoramente. Lá eu narro histórias sobrenaturais enviadas por ouvintes de todo o Brasil e do mundo, desde 2019. Tem muitas histórias para você maratonar. E é isso, até o próximo episódio.